da Bola. Olá, bem-vindos a mais um Gangue da Bola. Quem nos acompanhou nestas últimas semanas sabe que levamos isto com descontração. Mesmo nos bastidores, a maioria de nós estamos sempre em contacto, falamos de vários temas, quase sempre sobre desporto. Somos um grupo de pessoas que, para além de futebol, gosta de falar e de se divertir com aquilo que adoram. A face do gangue mudou esta semana, ainda é cedo, bem sei, no marketing não se muda de imagem do produto em tão pouco tempo, mas este pouco tempo mostrou-nos um caminho que não esperávamos. O gangue é como que uma entidade viva, criativa, em que todos somos um só e em que nenhum se destaca mais do que os outros. Por isso, a nossa imagem mudou nas redes sociais e também no nosso blog, que teve esta semana 2 vitórias. Reações exclusivas ao nosso blog do presidente da Federação Moçambicana de Futebol, a quando da primeira vitória de Moçambique, primeira vitória de sempre num campeonato do mundo de futebol de praia, e daquele que na altura era o melhor marcador do campeonato, Figo, o número 9 de Moçambique. Aliás, a equipa que vai partilhar notícias vai também crescer. É nisso que estamos a trabalhar, para acrescentar valor ao gangue e abrangendo, como o sonho manda, os países de língua portuguesa de forma abrangente e igualitária. Obrigado por nos seguirem desse lado e por nos darem força para continuar. Esta semana voltamos à formação. Depois de há algumas semanas termos olhado para o futebol de rua como o santo grau da formação de jovens para o futebol, e um grau que aos poucos começa a perder segundo a maioria dos que deram a sua opinião, pensamos hoje em formação e em como nos nossos dias essa formação deve acontecer. Vão os nossos ouvintes perceber que aos poucos vai olhar cada vez menos para resultados e mais para a realização da pessoa humana. Daí o título deste episódio de hoje ser Formar para a Vida. Vamos ter connosco Zeca Marques e Carlos Manuel Restolho, mais conhecido entre nós por Camané. Também de jovens se fez o Campeonato do Mundo de Atletismo de Sub-20, que decorreu de 18 a 22 de agosto em Nairobi, no Quénia. Uns campeonatos em que os representantes da língua portuguesa ficaram em branco no que a medalhas diz respeito e alguns países até sem representação. Alberto Lário faz-nos um resumo destes Mundiais de Atletismo Júnior. Terminou o Campeonato do Mundo de Atletismo da categoria de Júniores no Quénia e tentei fazer uma pequena análise do que foi o Campeonato do Mundo a nível de meio fundo e fundo deste campeonato. E já não é surpresa para ninguém, os países africanos dominaram praticamente todas as provas. No caso especial deste campeonato, para nós que gostamos de provas de meio fundo e fundo, as provas de 800, 1500, 3000 metros e 5000 metros foi praticamente um domínio compartido entre a Etiópia e o Quénia. Portanto, se analisarmos, vemos que o Quénia conseguiu 5 vitórias e a Etiópia conseguiu 3 vitórias. Portanto, é incrível. Portanto, todas as provas foram para os países africanos. Portanto, estamos a falar meio fundo curto, meio fundo largo e fundo, até 5000 metros. Ainda não tenho informação porque é que este ano não se fizeram as provas de 10 mil metros, que normalmente costumam-se a fazer, para a categoria júnior. Este ano não se fizeram. Outra surpresa, portanto, foi o caso dos Estados Unidos e a Grã-Bretanha também estarem ausentes. Portanto, neste momento ainda não tenho informação porque é que eles estiveram ausentes, o que foi uma pena para o atletismo. Se analisarmos o medalheiro só nas provas de fundo, nós vemos que o Quénia conseguiu 10 medalhas, a Etiópia conseguiu 9 medalhas e depois o Uganda, a Eritreia e a Algéria conseguiram uma medalha a cada. A Europa apenas conseguiu levar, ou seja, podíamos considerar o resto do mundo apenas conseguiu levar 2 medalhas deste total de 24 medalhas. Portanto, quer dizer que das 24 medalhas disputadas nas provas de meio fundo e fundo, apenas 2 medalhas foram para o resto do mundo. Já não estamos a dizer da Europa, para o resto do mundo. As 22 medalhas ficaram em África, o que mostra a supremacia do atletismo a nível de fundo em África. Em relação aos atletas da CPLP, ou da comunidade
da língua portuguesa foi um desastre. Podemos considerar um desastre. E eu penso que é algo que se tem que repensar em todos os países. Quando falamos da CPLP, estamos a falar do Brasil, de Portugal, de Angola, da Guiné, de Cabo Verde, de Moçambique e São Tomé, esquecendo de São Tomé, e nenhum destes países conseguiu ter um atleta finalista sequer. É muito pobre a participação dos atletas que falam língua portuguesa. Em relação aos atletas portugueses que participaram no meio fundo, a Rita Figueiredo, uma das grandes promessas do atletismo português, e o David Garcia, nem sequer conseguiram passar à final. É muito, muito pouco para o nosso atletismo. Algo está errado, e quando eu digo que está errado, estou-me a referir que se nós nos júniores, neste momento, em todos os palopes, não conseguimos ter sequer um atleta finalista, alguma coisa está muito, muito mal feita. Lamentar também, o mais grave ainda, porque Moçambique, por exemplo, nem sequer enviou um atleta para os campeonatos do mundo. Teríamos o caso da Verónica, que poderia ter estado e seria, de certeza absoluta, finalista na prova de 1500 metros. Portanto, tivemos a analisar as marcas e a Verónica podia ter sido finalista na prova de 1500 metros. Houve uma decisão da parte da Federação e não enviar nenhum atleta para este Mundial, o que é lamentável, e fez com que Moçambique ficasse privado de participar neste Mundial. No fundo foi isto, portanto, houve boas marcas, houve grandes resultados. Houve também outro problema, portanto, que continua a aparecer, principalmente de alguns países mais da zona do Magreb, em que aparecem atletas que não têm 18 anos, não têm 19 anos. São atletas que estão acima muito dos 20 anos e continuam a falsificar as idades. Isso é muito triste, ver que mesmo na cara deles, que são atletas de 23, 24 anos, estão a correr com crianças, no fundo. Quando nós vemos as imagens dos atletas da Europa, do resto do mundo, e mesmo da África, de muitos deles da África, vê-se na cara deles que eles podem estar dentro da idade. Vemos alguns atletas da Etiópia, pelo menos aqui o vencedor da prova de 3.000 metros, que eu posso estar enganado, mas eu daria-lhe 23, 24 anos esse atleta, quer dizer que já é sénior, e está a fazer batota, e ganhou 3.000, e depois acho que nos 800 também foi o segundo classificado. Mas já estamos habituados a essas coisas. Acho que quando a Federação Internacional se preocupa com o tema do doping, também tem que começar a preocupar um bocado com o tema das idades. E sabemos que não é tão difícil assim poder analisar as idades dos atletas. 15 recordes dos mundiais batidos, assim como 4 recordes do mundo de júniores, 68 recordes nacionais e ainda 10 recordes séniores, e continuamos a falar de júniores que bateram recordes séniores, nacionais, também foram quebrados 10 recordes, como já tinha dito. De mais de 100 países que competiram em Nairobi, 18 equipas ganharam medalhas de ouro, 35 venceram medalhas e 63 países colocaram atletas nos 8 primeiros das várias modalidades. Já esta terça-feira arrancaram os Jogos Paralímpicos Tóquio 2020, que também foram adiados para este ano 2021 por causa da pandemia. Uma organização sempre muito aguardada depois daquele que é o grande evento, os Jogos Olímpicos. Em volta em vários aparecimentos de casos positivos de Covid-19 na aldeia paralímpica e com a não comparência de 21 países que tinham atletas qualificados, mas decidiram não participar, entre eles, por exemplo, a Coreia do Norte e, infelizmente, também o Afeganistão, porque os voos do Afeganistão para fora e para dentro estão cancelados. Os jogos vão mesmo decorrer dentro daquilo que são as melhores condições possíveis no atual contexto. No que diz respeito à língua portuguesa, e no caso de Portugal, espera-se mais um ano de várias medalhas, depois dos 4 bronzes do Rio 2016. Nos Jogos Tóquio 2020, adiados, Portugal vai contar com 33 atletas em 8 modalidades, entre os quais 2 estreantes, o badminton e a canoagem. Em Tóquio, até 5 de setembro, Portugal leva menos 4 atletas em relação aos Jogos do Brasil, mas aumentou de 7 para 8 o número de modalidades nas quais estará representado. Desta vez, os objetivos estão bem traçados, pelo menos 4 medalhas e pelo menos 22 diplomas paralímpicos.
No nosso blog, em www.gangdabola.blogspot.com, pode ver a lista das modalidades e dos atletas portugueses que participam nestes jogos. Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique levam cada país 2 atletas, todos em atletismo, sem grandes esperanças de medalhas. São Tomé e Príncipe leva apenas também um atleta, também para o atletismo. Timor não terá representação. Já o Brasil, depois das suas 72 medalhas em 2016, quer repetir ou melhorar esse número. Para isso, conta com 238 atletas distribuídos por 21 desportos. Em sinal de solidariedade, a organização dos Jogos Paralímpicos fez desfilar a bandeira do Afeganistão na cerimónia de abertura. E também do Afeganistão vamos falar-lhe neste programa de hoje. Adão da Fonseca e João Pratos, lá mais para o fim, vão olhar para a situação que se vive naquele país atualmente e analisar o impacto que isso vai ter no desporto daquele país e, em particular, no desporto feminino. O Gangue da Bola começa agora. O Gangue da Bola. Chegamos ao tema central deste Gangue da Bola, desta semana, onde vamos conversar, quase no seguimento de uma conversa que tivemos há umas semanas atrás sobre futebol de rua, que tem tudo a ver com este tema de hoje. E hoje conversamos com 2 pessoas, 2 treinadores que têm dedicado os últimos anos também a isto que vamos falar, que é a formação dos jovens para aquilo que é o futebol. O Zeca, que como já percebemos também na entrevista que ele nos deu há dias e também de outras conversas que tivemos, que tem neste momento, desde há cerca de 3 anos, uma academia a realizar trabalho na África do Sul, não sei se propriamente em Joanesburgo, se fora de Joanesburgo, é em Joanesburgo então, e o Camané aqui perto de mim, mais perto dele ainda, porque é em Badajoz, e com perspectivas de um dia vir a crescer com certeza, que é a Escola Hispanolusa. São 2 experiências diferentes que provavelmente se encontram pelo caminho, porque isto de formar jovens ao redor do mundo terá as suas semelhanças, até porque os jovens hoje em dia são todos muito parecidos por causa da globalização. Zeca, já conversámos sobre isso, antes de mais uma vez obrigado por estar connosco. Obrigado Pedro. Ora essa. E perguntar-lhe desde já, não esteve presente na conversa sobre o futebol de rua, mas isto do futebol de rua, que provavelmente na África do Sul ainda se vê um bocadinho mais do que nos países da Europa, é algo de muito importante também para descobrir estes jogadores, para a primeira formação, digamos assim, destes jogadores. E o Camané, salvo seja o Carlos Manuel Restolho, mais conhecido por Camané, está aqui connosco também e pode entrar na conversa eventualmente também se achar que o deve fazer. O caminho é este, ou deveria ser este, futebol de rua e depois começar a treinar para o futebol propriamente dito? Eu acho que sim. Aliás, o futebol nos últimos anos, e falo aqui os últimos anos, os últimos 20, 30 anos, para mim é os últimos anos, perdeu muito com o facto de não haver mais futebol de rua. E eu aprendi a jogar futebol com isso. Eu acho que o futebol está mais pobre em termos de jogadores criativos, em termos de jogadores inteligentes, porque os jovens de hoje em dia não praticam futebol de rua. É futebol mais organizado e cada vez menos. E naturalmente essa influência que temos visto nos últimos anos, para mim, é negativo para o futebol. Até na África do Sul já não se vê tanto como se via nos anos anteriores futebol de rua, porque cada vez há mais futebol organizado. Passando isso para aquilo que é o seu trabalho com os jovens hoje em dia e tentando abranger-se um bocadinho àquilo que é a formação e o que deveria ser a formação. Na sua academia em particular, como é que tentam fazer este trabalho de formação, tentando não particularizar, digamos, apenas a competição, e eu digo já isto também numa chega àquilo que eu sei que o Camané vai dizer mais tarde sobre a formação na Escola Hispanolusa, e fazê-los, acima de tudo, divertirem-se com o futebol ao mesmo tempo que estão a aprender. Exato. Na nossa escola de futebol é interessante, a academia, nós começamos com os jovens de 14 aos 17 anos que têm que ser acompanhados com os estudos, portanto os jovens estudam diariamente connosco e praticam futebol. E na parte de futebol
naturalmente que é muito mais a sério, mas tem uma vertente de se divertir, porque se não houver esse componente, eu acho que para os jovens, principalmente dos 14 anos, eles começam a perder o interesse. E, portanto, nós tentamos, entre os 14 e 16 anos, não ser tão exigentes em termos de formação. Naturalmente que formamos, mas não estamos tão exigentes em termos de competição. Damos muito mais liberdade aos jogadores, a serem muito mais criativos, a terem liberdade de pensar, a terem liberdade de errar, porque com o erro é que se aprende. Portanto, embora são treinos muito organizados, mas temos uma componente muito forte em dar essa liberdade aos jogadores, e eu reconheço, porque foi assim que eu aprendi a jogar futebol. Quando eu joguei futebol e aprendi a jogar futebol, não era organizado, e portanto hoje eu sempre fui um jogador criativo, com uma grande capacidade de pensar, futebol fácil, e hoje penso essa facilidade, e portanto na nossa academia tentamos incutir todos estes princípios. A sua academia em Joanesburgo, já me disse, neste momento quantos jovens têm? Temos 55 jovens. 55 jovens, mas não são todos da África do Sul, ou são? Por acaso não, é interessante, nós temos jogadores da Libéria, do Madagascar, da Quénia, de Tanzânia, de Botsuana, do Sul. Eu acho que 60% devem ser jovens de fora da África do Sul. Isto porquê? Porque no continente africano a formação é muito fraca e eles procuram na África do Sul, principalmente na nossa academia. Eu acho que nós somos, sem dúvida nenhuma, a única academia que tem esta grande capacidade de abranger todo esta juventude pelo continente fora, porque nós damos estas capacidades para eles aprenderem a estudar e também a praticar futebol. Portanto, isto parece que não faz uma enorme diferença aos jovens. Portanto, 60% fora da África do Sul. Digamos que, e só para depois passar aqui ao Camané, na academia é um bocadinho diferente do que ele depois vai contar, porque eu sei, conheço um bocadinho melhor o trabalho da Hispanolusa, mas é um bocadinho diferente. É uma academia, de facto, onde esses jovens, essas crianças vivem quase totalmente, e onde, digamos que estamos aqui a falar quase de um trabalho social vosso. Exatamente, nós acompanhamos os jovens no momento em que eles chegam à África do Sul, nós temos um psicólogo, nós temos fisioterapias, portanto nós temos uma organização muito bem estruturada e damos esse acompanhamento. O principal, e aqui não fugimos desta regra, eles têm que estudar, portanto, se não estudam, também não praticam futebol, estudam até aos 17 anos, onde depois temos outro fase que é dos 17 aos 20 anos, que é uma formação completamente daquela que acompanhamos enquanto eles estão a estudar. Mas sem estudos não praticam futebol da nossa academia. Só para terminar, e antes de avançar aqui para o Camané, diga-me uma coisa. Diga-me um nome de um jogador que daqui a 10 anos a gente fomos os primeiros a falar nele. Nesta altura não há muitos, e vou dizer porquê, porque eles aparecem totalmente, quando aparecem aos 14 anos, eles não têm certas capacidades que nós exigimos, portanto, mas eu acho que temos 2 ou 3 jogadores interessantes e que, quem sabe, podem aparecer, mas não vou arriscar a mencionar nomes porque não vou ter essa capacidade. Estava a brincar. Era para ver se éramos os primeiros a falar de uma grande estrela. Camané, Carlos Manuel Estolho, assim é que devia ser. Camané é para os amigos. E eu sou o teu amigo. A tua escola Hispanolusa, a vossa escola Hispanolusa, eu não sei se estou a dizer bem Hispanolusa, certo? Sim. Sim, senhor. A Hispanolusa, e por aquilo que nós vamos conversando, até porque nós temos conversado muito sobre isso, até aí aos 14 anos vocês estão-se, eu vou utilizar este termo, peço desculpa aos ouvintes, estão-se pouco borrifando para a competição. Exatamente, Pedro. Tu já sabes, pronto, mas para o amigo Zeca, nós, e quando digo nós, digo eu e o José Luís Rodrigues, que é um dos meus sócios, um homem também habituado ao futebol e foi futebolista profissional em Espanha, entendemos, juntamente com outros amigos, neste momento somos mais nós, a nível profissional, entendemos fazer uma escola em Badajoz um pouco diferente das escolas que normalmente existem. E os pais muitas vezes dizem assim, vocês todos dizem que é diferente, mas depois não. A nossa é um pouquinho diferente. Nós entendemos que
Portanto, a nossa maneira de trabalhar é que em 90 mil crianças sai um profissional. Isto está mais que provado. E nós não podemos trabalhar para esse profissional. Nós temos de trabalhar para todas as crianças. E qual é o fundamento, qual é a nossa maneira de pensar em relação à formação neste momento? É que todas as crianças devem praticar desporto. Todas as crianças devem aprender os valores do desporto. É fundamental os valores do desporto. E como tu disseste, Pedro, até aos 14 anos nós damos um bocadinho, é claro que sempre ensinando os valores do desporto, mas também o futebol, mas nós não queremos de maneira nenhuma que as crianças sofram. Eu já disse isto várias vezes, mas a nossa temática e a nossa maneira de trabalhar é que eu prefiro muito mais que um treinador sofra e um treinador que se adapte à nossa maneira de pensar. Não é fácil. Posso dizer, Pedro, que nós há uns... Portanto, começámos a nossa escola, vamos para o 6º, 7º ano, já não me recordo bem. Não é fácil encontrar treinadores, nós só queremos pessoal formado, mas que tenham eles que ser a sofrer. As crianças não podem sofrer. Digamos que os treinadores que os treinadores que têm arranjado têm dificuldade de pensar também fora um bocadinho da caixa da competição. Exatamente. A nossa metodologia de treino é um pouco diferente do que existe, porque nós, independentemente de onde tenhamos sido como futebolistas, mas nós pensamos igual. E então, a nossa maneira de trabalhar é que todas as crianças, até dentro dos 12, 13, 14 anos, não é? Joguem futebol, todos tenham as mesmas oportunidades. Atenção que nós trabalhamos um bocadinho diferente do que se trabalha em Portugal, porquê? Principalmente na zona no Alentejo. Nós em Badajoz temos a facilidade de ter a equipa A, B, C e D em cada escalão, o que é muito favorável. Está na equipa A seguir está na B, na C normalmente está a equipa de primeiro ano desse escalão e depois temos a D. Nós, quando fazemos esta distinção, não fazemos esta distinção única e exclusivamente pela competição. Muito longe disso. Nós não queremos saber do perder e do ganhar, queremos única e exclusivamente que as crianças aprendam o valor do desporto, porque os valores do desporto são os mesmos da sociedade. É claro, depois no meio disto tudo não temos o futebol. Claro que temos que ensinar também o futebol. Mas se nós formos ver e o Zeca sabe perfeitamente, as crianças, quando são crianças, ao fim de 5 minutos de jogar, já não sabem o resultado. Tenho uma história curiosa. Um dos jogos, não sei se no primeiro, se no segundo, se no terceiro, não me recordo, de vir de um jogo de ter perdido com as crianças 5 ou 6, e onde as crianças da nossa escola vinham contentíssimas, todos muito felizes porque todos jogaram. E na outra equipa que nos ganhou vinha um miúdo chorando. E eu perguntei, então o que é que se passa? Então vieste, jogaste, ganhaste? Ah, não, eu não joguei. Portanto, acho que isso não tem lógica. As crianças, quando chegam aos 14 anos, já é outra metodologia, já temos de trabalhar um bocadinho mais a competição, mas até aos 14 anos, eu acho, até aos 13, 14 anos, acho que devemos trabalhar mais, portanto, os valores do desporto, que todos joguem, que todos tentem fazer todos tentem jogar o mesmo tempo uns dos outros. Temos a facilidade, como eu disse há pouco, de termos a equipa A, B ou C. O que é que isto quer dizer, Pedro? Quando nós trabalhamos com miúdos que estão um pouco mais evoluídos, se esses miúdos estiverem numa equipa onde haja uma diferença muito grande de um dos outros, têm mais dificuldade a evoluir, como é óbvio. O mesmo que aqueles que têm menos condições, treinando com aqueles que têm mais condições, têm muito mais dificuldades em evoluir. Nós, ao pormos na equipa A os miúdos que estão mais evoluídos, treinando uns com os outros mais evoluídos, com certeza que evoluem muito mais, temos essa facilidade. Por exemplo, em Portugal isso não acontece. É fundamental, e já o disse, as crianças desta idade temos que estar sempre muito atentos. Porquê? As crianças desta idade são muito, como posso dizer, são muito más umas para as outras. Isto é a realidade. Quando uma criança falha, a primeira pessoa a saber que falhou é ele. A segunda é o amigo. O amigo, aquele amigo grande dele que vai logo, pá, falhaste! E o miúdo fica, ai, valha-me Deus. Se ainda por cima tem o pai
ou o treinador dizer, até agora falhaste, a criança, se tiver um buraco, mete-se por lá. É esta sensibilidade que nós tentamos fazer, Pedro, fazer na nossa escola. Isto dos pais fazerem pressão sobre escolas ou academias ou clubes que têm os seus jovens lá a fazer desporto ou praticar futebol ou seja lá o que for, aqueles treinadorzinhos de bancada que às vezes atrapalham mais do que ajudam, isso também existe aí para a África do Sul? E de que maneira? Eu acho que pais são pais. Pais são pais, estejam eles em que país estiverem. E naturalmente, depende dos clubes, depende da cultura. Nós, felizmente, eu não autorizo isso. Eu não autorizo que os pais se participam nos treinos, nem falam, eu não falo com os pais, eu não falo nada sobre esse assunto. Mas, naturalmente, que os pais têm essa influência. Se me dás licença, só para dizer ao Pedro, essa é uma parte fundamental também na nossa metodologia de trabalho. E acho que, graças a Deus, nos estamos a sair muito bem. Pode ser pioneira ou não. Nós falamos por nós próprios. Nós, todos os anos, temos 3 reuniões com os pais, a dizer, meus amigos, se vocês confiam no nosso trabalho, vamos dar o exemplo. Não vamos falar aos miúdos. Confiem nos nossos treinadores. Se houver algum problema com os treinadores dos vossos filhos, que vocês não estejam de acordo, eu e o José Luís temos a porta aberta para vocês falarem connosco. E é fundamental que nenhum pai... Até hoje, nós sabemos que isso é muito complicado, mas até hoje ainda não tivemos nenhum problema a nível dos pais com os miúdos. Eu ia acrescentar aí, porque nós também fazemos praticamente igual. É interessante que você está a falar e parece que estamos aqui na mesma escola de futebol. Porque nós também temos a reunião com os pais, explicando qual é o processo, o que é que fazemos, as razões. Explicamos desde o início que eles não podem participar. O mérito deles é trazer os miúdos e apoiar os miúdos, bem ou mal, sempre positivamente. Não falar mal com os miúdos, não dar opiniões sobre o futebol, como é que foi o jogo, tudo isso. Porque os jovens têm que sentir que estão livres de jogar futebol. E os pais têm que apoiar. E acabou. Bem ou mal, a gente perdemos jogos. Eu falo, como a Mané falou agora, nós perdemos jogos. E temos um treinador, é interessante que eu vou dizer agora, temos um treinador que veio do clube e não estava habituado a entrar para o jogo para perder. Ninguém entra para perder, naturalmente. Mas eu disse a eles que na nossa academia nós não entramos para ganhar, nós entramos para ensinar, para os jovens sentirem livres para, quando acabar o jogo, a primeira pergunta é como é que vocês se sentiram, gostaram do jogo, não é qual foi o resultado. Isso para nós não é fundamental nesta altura. E, portanto, os pais têm essa dificuldade em aceitar isso. Perdemos um jogo 3-0 e nós estamos satisfeitos. Naturalmente que a gente não estamos satisfeitos de perder, a gente sabe disso, né? Mas o que é que aprendemos neste jogo? Quais foram as lições que aprendemos? Isso é muito mais importante para nós do que o resultado. Mas esta pergunta que eu vou fazer, eu vou interrompê-lo, esta pergunta que eu vou fazer é para os dois, se quiser o Zeca responde primeiro, mas esta começa a ser a prática na formação no mundo ou ainda são os raros que formam assim? Não, isto somos os raros, sem dúvida nenhuma. Eu vejo, porque eu por acaso participo muito aqui em formação também de treinadores, eu ajudo os outros clubes que não têm qualidade nos técnicos e ajudo essa formação e enorme dificuldade que os clubes têm e os treinadores é que todos querem ser Mourinhos, todos querem ser Luís Castros, todos querem ser os melhores treinadores do mundo e portanto, na formação não pode haver essa mentalidade e isto parte da formação, é por isso que eu faço esta formação, porque os treinadores é que são os culpados. Se calhar os treinadores também deviam ser formados para formar. Exatamente, mas eles não, eles querem ser o Mourinho, né? Porque hoje em dia para ser treinador é fácil, vais ao Google, tens os treinos e fazes o download e vais para o treino e tens um treino feito, praticamente feito, né? Mas o futebol não é assim tão fácil, a formação não é assim tão fácil, se fosse assim tão fácil havia qualidades jovens eram outras, portanto, nós, principal é incutir a formação do carácter do jovem, formar líderes, formar jovens cívicos com uma atitude cívica para crescer, para ser tendo um ambiente diferente, uma sociedade muito mais inclusiva, com um ambiente completamente diferente. Que impacto tem um miúdo
não ser um grande jogador, ter 2 pés esquerdos, mas ainda assim estar a praticar ali desporto, estar ali a praticar futebol e num outro clube, numa outra escola, numa outra academia, provavelmente o treinador nunca o poria num jogo se não tivesse a ganhar 20-0 e seria mesmo nos últimos minutos. E aqui, mesmo que estejam a perder, ele vai entrar. Que impacto tem isto numa criança, mesmo que ela não venha a ser jogadora de futebol? Olha, Pedro, eu acho que isso é fundamental e é aí que está a nossa metodologia de treino. Nós sabemos perfeitamente que há muitas crianças que estão desenvolvidas tecnicamente e mentalmente desde pequeninos e há outros que têm o salto um bocadinho mais tarde. Nós sabemos que muitas das crianças que estão mais evoluídas, trabalhando e jogando, muitas vezes estagnam na sua formação. E outras crianças que, se não tiverem a oportunidade de jogar, não passam, e muitas vezes passam à roda aqueles que já estão evoluídos tecnicamente antes. Sim, eu concordo com o Camané, porque nós temos, é interessante que estamos a ter esta conversa, e é o que eu disse, parece que até você está em Badajoz e estou aqui com a mesma escola, mas nós temos... É um franchise, é um franchise. Parece que sim. Nós temos os mesmos princípios, em termos que os miúdos têm que todos jogar, e seja o resultado que for. Nós quando começamos este projeto há 3 anos atrás, nós apanhávamos 8-0, 5-0, 6-0, mas jogavam todos, seja o resultado que fosse. Hoje em dia, estamos a ganhar, já ganhamos muitos resultados, em termos de porcentagem já temos mais vitórias do que derrotas, os miúdos que antigamente eram os mais fracos, hoje são os mais fortes, porque é como o Camaré disse, eles vão evoluindo e vão até evoluindo mais rápido que os outros, porque têm muito mais vontade, vão crescendo melhor em termos jovens, as capacidades de liderança são outros. Portanto, cada jogo há um capitão diferente. Nós até temos alguns jogadores que vão para a baliza, para saber o que é jogar na baliza. Portanto, nós fazemos isso durante o jogo. E os adversários às vezes até se admiram como é que nós fazemos isto. Porque o nosso objetivo não é ganhar, o nosso objetivo é formar. Qual é o objetivo? Formar. Quando? Daqui a 4 anos eles têm que ser formados. Prontos. Qual é a pressa, não é? Qual é a pressa? Portanto, isto é um processo. Exatamente. Formar é um processo. E nós, dentro deste processo, vamos trabalhando os jovens. E cada jogo aprendemos, eles são líderes. O carácter, nós vimos aqui, há muitos pais, interessante o que vou dizer agora, há muitos pais que disseram assim, e ainda nos dizem, o meu filho perde o jogo, mas chega à casa satisfeito. Quero-te perguntar, o mesmo que já perguntei ao Zeca, que é, diz-me lá o nome de um jogador que daqui a 10 anos toda a gente vai estar a falar, pá. Pedro, não te vou dar um número. Quero principalmente que daqui a 10 anos todos estejam formados, tanto futebolisticamente como com os valores do desporto. Para nós, isso é suficiente. E se algum tiver que aparecer, se algum jogador apareça no profissional, para nós será sempre um orgulho e uma honra. Mas é fundamental formar homens, formar gente que goste do desporto, que pratique desporto, porque sem dúvida nenhuma que a nossa sociedade cada vez mais e as crianças cada vez mais, como falámos no outro dia, no outro programa de futebol da rua, cada vez estão mais pegados à televisão. E eu prometo que vamos falar outra vez de formação, até porque a próxima conversa sobre formação vai olhar para já um bocadinho de competição, porque também temos que pensar na competição, não é? Claro, mas deixa-me só terminar para dizer, não te quero dar o nome de um jogador, vou-te só apenas dizer que daqui a 10 anos os 11 jogadores da seleção espanhola serão jogadores da Hispano-Lusa e a seleção portuguesa serão jogadores também da Hispano-Lusa. Zeca, daí também não 11. Pronto. O importante é trabalharmos no futebol para as crianças, que todos pratiquem o desporto que amam, que deixem os Fortnite e aquelas coisas todas em casa, que joguem só também, mas um bocadinho, e que venham a praticar desporto. Isso é fundamental. O gangue da bola. O mundo vive em choque, diria eu, com os acontecimentos dos últimos dias no Afeganistão,
por tudo aquilo que envolve politicamente, por tudo aquilo que envolve socialmente e por tudo aquilo que envolve no que diz respeito aos direitos, direitos humanos e também direitos das mulheres. Tenho comigo Adão da Fonseca, moçambicano. Acho que posso dizer que és islâmico. Posso dizer que és islâmico? Muçulmano, pronto. Praticas a religião islâmica. Sim. E connosco também João Prates, que teve a sua experiência de 3 anos num país também islâmico, na Arábia Saudita, para falarmos um bocadinho, não da parte política, não da parte social e não da parte dos direitos nem humanos nem das mulheres, se bem que eles vão cruzar com esta conversa, mas sim com o impacto que tudo isto vai ter no desporto. Em geral, no Afeganistão, que tem algumas fortalezas, e eu estou-me a lembrar, por exemplo, de uma modalidade que é pouco falada, mas que eu sei que o Afeganistão tem bons praticantes, que é, por exemplo, o halterofilismo, no que diz respeito exatamente ao impacto que vai ter no desporto, em particular feminino. Adão, em primeiro lugar vamos pôr aqui um ponto de ordem. O Islão é uma religião de paz. Boa noite, obrigado pelo convite. Primeiro a dizer isso, o Islão condena esse tipo de atos macabros, desses bandidos, porque são bandidos que usam a religião para fins próprios. A palavra Islão deriva da palavra paz. Se formos a caminhar pelo islamismo, que é Assalamu alaikum, a paz e bênção do Senhor esteja contigo. Então, esses mujahidines que dizem que estão a lutar pelo Sharia, pelo Islão, não, estão a lutar pelo bem próprio. Eles usam a religião para atingir coisas que eles é que defendem. O Islão não é isto. O Islão não é isto. O Islão é paz, amizade, solidariedade. No Islão, ninguém pode sobrepor nada além de Allah, além de Deus. Deus é que determina o bem e o mal e não um ser humano que tira a vida quando bem entender. Esses não são os homens da palavra de Allah. Esses são malfeitores, são uma cambada de bandidos. João, na tua experiência que tiveste de 3 anos na Arábia Saudita, e em particular no futebol masculino, já aí se sente um bocadinho, às vezes, a religião. Mas não é nada de preocupante, muitas vezes, ou na maior parte das vezes não é nada de preocupante, porque tem a ver mais com as regras propriamente que a religião dita, da vivência diária. Ainda assim, até que ponto é que tu viste essa influência da religião no desporto, e se alguma vez sentiste que isso era uma coisa negativa no desporto e no teu desporto em particular? Boa noite, Pedro. Boa noite, Adão. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Em relação à tua pergunta, aquilo que fui vivendo na Arábia Saudita durante os 3 anos em que estive por lá a treinar, não foi nada de... Em termos desportivos, vivemos situações que têm mais a ver com as leis locais, não com isso que aconteceu no Afeganistão. E penso que essa também tem que ser uma das nossas formas, e foi aquilo que eu tentei fazer na Arábia Saudita, que foi respeitar a cultura em que estava inserido. Claro que para nós europeus existe uma grande diferença, e aquilo que vivi muitas vezes foi, como disse há pouco, tem a ver com as regras culturais que existem no país. Por exemplo, agora estou-me a lembrar de uma situação que acaba por ser cómica, que foi na primeira semana em que estava para experimentar o fato oficial do clube. Eu não sabia que não podia despir em frente a eles, e tirei a t-shirt, e portanto eles viraram-se de costas e saíram, e depois explicaram-me qual tinha sido a situação, porque o que eu fiquei a pensar na altura foi, bem, deve ser um tipo horrível, e eles assustaram-se, ou algo do género. Tentei levar para o lado cómico, mas depois foi-me explicado a situação, e foi mais esse tipo de situações que por vezes vivemos, como, por exemplo, entrar em alguns restaurantes em que têm zonas específicas para famílias, para pessoas solteiras, e era às vezes, aí surgia às vezes algum tipo de confusão, sim, porque principalmente nos primeiros tempos em que nos estávamos a adaptar ao país,
Portanto, as situações que tenho para contar é mais ou menos desse tipo. De resto, nunca tive atos de situações extremas no desporto. Havia algumas situações sociais extra-futebol, mas que tinham a ver também com a própria cultura. Não tinham nada a ver com o desporto. No desporto nunca senti nada de especial. Sentia que havia uma diferença, e há pouco tempo tinha falado até com isso com o Adão, entre sunitas e xiitas, mas não era nada digamos assim, de extremismos, de chegar a estes pontos do que aconteceu no Afeganistão. Enquanto treinador, enquanto formador, enquanto homem que percebe psicologia, se calhar nem tanto religião, diria eu, como é que um país pode viver com um impacto destes a nível desportivo? Eu sei que guerra é guerra, pronto, e isto não deixa de ser uma guerra, mas como é que vês toda esta situação de longe? Não, ao longe, aquilo que está a acontecer no Afeganistão penso que o desporto fica claramente prejudicado. E possivelmente aqui, tal como aconteceu um bocadinho na Arábia Saudita, a mulher acaba por perder muitos direitos. Acaba por ser praticamente é proibida de praticar desporto. E nós sabemos que isso acaba por criar maiores problemas para o futuro, para o desenvolvimento, por exemplo, do desporto a nível feminino. A nível masculino, aquilo que senti na Arábia Saudita é que não havia qualquer limitação, não havia qualquer proibição de qualquer prática desportiva. No meu último ano, inclusive, as mulheres começaram a ir ao estádio, começou a ser permitido as mulheres assistirem a jogos de futebol, embora em zonas específicas. Agora, aquilo que acontece no Afeganistão é um retroceder em tudo. Aquilo foi conquistado no passado e claramente as mulheres, pelo que eu vou lendo e pelo que eu vou observando também na televisão, acabam por ter um pouco a vida em risco e deixar de praticar o desporto. Exato, estamos a falar de uma guerra. Adão, peço desculpa. Adão, do ponto de vista religioso, todas estas proibições às mulheres fazem sentido? Não fazem sentido porque durante os últimos 20 anos a mulher afegã conquistou o seu espaço. Começou a praticar o futebol, mas voltou ao fanatismo, porque os talibãs são fanáticos, têm problema da interpretação da própria religião. Em nenhum momento a religião priva as mulheres, mas diz que a mulher tem que respeitar. Deixa-me interromper-te só para te perguntar. Os talibãs já disseram que isso não vai acontecer. Acreditas nisso? Acreditas nisso? 6 futebolistas, Duarte e o seu treinador, estão desaparecidos. As outras miúdas conseguiram fugir para o Irão. Os talibãs estão a usar um outro tipo de estratégia. Os talibãs não estão sozinhos nisto. Há pessoas que estão a aconselhar os próprios talibãs nisso. Porque a forma como eles estão a demonstrar, o porta-voz aceitou fazer a entrevista com uma mulher sem o lenço, estão a mostrar coisas diferentes para o mundo, porque eles estão a perceber, se eles entrarem agressivos e as torneiras forem fechadas, será muito mal para eles, porque a economia deles é uma economia muito periférica. Eles têm a Rússia e a China com eles. Então, há muita coisa que está envolvida nisso. E as mulheres é que vão sofrer muito mais nisso. O futebol feminino do Afeganistão estava a subir de patamares naquela zona do globo. E agora as miúdas estão com medo, estão a fugir. Porque os talibãs não vão permitir que as mulheres tenham a vida normal. Porque eles dizem que querem implementar o Sharia. Eles querem implementar as leis rígidas que eles já tinham antes da entrada
dos Estados Unidos da América. Então eu acho que as mulheres terão dias difíceis e o desporto feminino será... E o desporto em geral também? O desporto em geral também? Em geral não, porque no fim e ao cabo aquele povo árabe gosta muito de futebol. Eles são um povo caótico, mas eles gostam daquela emoção. O João sabe e percebe que eles gostam daquilo. Podem não perceber, mas eles gostam daquilo. E ao fim e ao cabo, eles podem usar o futebol como uma bandeira de paz. Mas não estou a ver eles olharem o futebol feminino para isso. O desporto feminino não vai ser integrado nesse novo Afeganistão que eles pensam que estão a formar. É só a minha opinião. Muito bem, não temos muito mais tempo. João, os teus desejos enquanto homem do desporto? Não, os meus desejos é que a situação volte o mais rápido possível ao normal, sabendo que neste momento, se calhar, no Afeganistão vai ser muito complicado a nível de desporto, mas também a nível social. Acho que era importante porque nós somos humanos e eu, pelo menos, penso que as guerras não adiantam nada para a humanidade e acho que as guerras são feitas por interesses e é apenas, às vezes, e numa opinião pessoal, se calhar é pena quem cria essas guerras, no fundo, não participe nelas ativamente na frente de batalha, porque aí certamente as pessoas que fazem isso iriam pensar de uma outra forma. Agora era importante que se voltasse a ter paz nessa parte do mundo e que as pessoas pudessem voltar a ter uma vida normal e principalmente as pessoas do desporto voltassem a praticar o desporto de uma forma livre, sem estar aprisionadas por nada. Adão, a mesma pergunta não, mesmo repto. Uma mensagem para a comunidade afegã em Portugal, dizer que estamos juntos nesse momento de dor e que faremos de tudo para que a vossa voz seja ouvida. E a todos que usam e abusam do islamismo para efeitos pessoais, quero que tenham consciência de que Deus é um e o único para todos nós. Um abraço para todas as famílias que perderam entes queridos no Afeganistão e a essas mulheres que tudo fizeram para praticar o desporto, porque o desporto é saúde. Muito obrigado. Muito bem, ficámos então com esta pequena conversa sobre um tema atual, visto, penso eu, também numa perspectiva diferente, e esperando que a situação se possa resolver no Afeganistão, tendo a noção de que não será uma coisa nem fácil, nem rápida. Muito obrigado aos dois e até à próxima. O Gangue da Bola. Chegamos então ao final de mais um Gangue da Bola. Muito obrigado por ter estado desse lado, seja na nossa página de SoundCloud ou através das rádios Rádio Clube Alcotim, Rádio Horizonte Atlântico, Cantinho da Madeira ou Canal Viana. Não se esqueça, estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram ou no TikTok e também em www.ganguedabola.blogspot.com. Procure-nos por lá, dê-nos as suas sugestões, deixe os seus comentários. Fique bem desse lado e até para a semana com entrevista. O Gangue da Bola.